Olá, eu sou Fábio Lemos, você está assistindo o programa Empreender. Eu converso hoje falando de política com o vereador Assis Brasil, que representa a Aparecida de Goiânia, não é? Exato. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fábio. Assis, além de vereador, professor, policial civil, conta-me um pouquinho dessas inúmeras funções. Mais do que isso, é ter uma pessoa como Fábio Lemos, um investidor em Aparecida de Goiânia. Isso foi um dos motivos que eu estou aqui. É motivo de muita alegria saber que os seus investimentos, seus empreendimentos estão em Aparecida de Goiânia. Então, fico feliz de saber que pessoas como você, pessoa empreendedora, vê a Aparecida como um grande nicho de mercado. Você sabe o que foi engraçado? Professor Assis, posso chamar assim, né? Assis, professor, fica à vontade. Antigamente eu tinha um escritório em Goiânia, no Jardim América. Sim. Não dormia, visitava constantemente na madrugada, porque a empresa que monitorava me ligava toda semana, olha, tentaram entrar, tentaram assaltar, tentaram roubar. Um dia eu dei um basta, né? Conheci o Garavela, achei uma boa casa, vendi no Jardim América e comprei lá. Nunca fui assaltado, nunca tentaram roubar minha casa no Garavela. E eu não pego um semáforo para ir para o meu escritório da minha casa. Então eu não pego nem trânsito. Um dos grandes motivos. Mas Aparecida hoje, vamos falar um pouquinho de Aparecida, desse trabalho seu como vereador. Aparecida hoje tem alguns problemas graves, né? O que hoje é meta hoje dos políticos para Aparecida? Olha, na realidade, a Aparecida de Goiânia, Fábio, é o retrato do Brasil. Retrato do Brasil. Se você quiser conhecer o Brasil, você mora em Aparecida, você vive em Aparecida. Por quê? Nós temos hoje a grande massa popular de imigrantes, elas não estão em Goiânia, elas estão em Aparecida. Todos os estados, todos os municípios de Goiás. Então, Aparecida é um lugar onde há uma convergência de pessoas. Eu mesmo sou mineiro, quer dizer, qual o meu lugar de moradia? Aparecida de Goiânia. Então, Aparecida de Goiânia realmente é um município diferenciado do sul do país e do nordeste. No entanto, é esse retrato, essa formulação, essa miscigenação de território brasileiro. Seria uma formação do território brasileiro Aparecida. Quais as principais dificuldades hoje de Aparecida? São várias demandas. Vamos dizer isso para a gente não ficar muito tempo nessas dificuldades, né? São várias demandas. Dificuldades, eu acho que o brasileiro ele tem dificuldade em todos os lugares onde ele estiver. Mas as demandas são muito fortes. Primeiro, questão da moradia é um problema sério em Aparecida. As políticas de moradia em Aparecida têm que ser realmente desenvolvidas, tem que ser dado mais aporte a essa questão da moradia em Aparecida de Goiânia. Nós temos uma cidade horizontal, quer dizer, tendo uma cidade horizontal, é uma cidade esparramada, com dificuldade de água tratada, de esgotamento, até mesmo de trânsito, né? Como você falou, às vezes você tem um deslocamento muito grande, com dificuldade de acesso, porque não tem vias, artérias que se interligam. Então, essa dificuldade ela é premente. Aí vem a questão da dificuldade da saúde, educação, que é o tripé social, até um chavão político, né? Saúde, educação, sim, segurança pública. E Aparecida não é diferente, não. Agora, realmente, Aparecida em relação a Goiânia, por fato da conurbação social e territorial, a dificuldade é muito maior, porque nós temos um município quase com o mesmo tamanho, o fato de Anápolis, que está a 60 quilômetros, que tem uma autonomia municipal. Aparecida não tem essa autonomia, exatamente por causa dessa conurbação social e territorial. Poderia dizer que Aparecida é uma cidade dormitório de Goiânia? Assim, há alguns anos sim, hoje não. Mudou. Você falou a questão da segurança. A Aparecida de Goiânia era tida como uma baixada fluminense, pela imprensa, pelas pessoas que não conviviam, que não sabiam o que era Aparecida. Proporcionalmente, a Aparecida não é esse foco tão forte que eles falam que seria baixada fluminense. Tanto é que a prova viva disso, no início da entrevista, você disse que saiu de um bairro nobre de Goiânia, que realmente você estava fragilizado nessa questão de segurança, foi para Aparecida e nunca teve esse tipo de problema. Agora, quero crer que o desenvolvimento social, econômico, né, e até mesmo de segurança pública, de saúde, é um processo que vai ter que ser mais intensificado. Por quê? Diante das dificuldades que nós temos no município, nós temos que ter políticas mais arrojadas, em todos os aspectos.
Agora, o que acontece? Nós temos que ter um governo federal com ações efetivas no município, nós temos que ter um governo estadual com ações efetivas, porque o município não tem uma arrecadação suficiente para os problemas que ali existem. Então, quer dizer... Esse é um entrave. Totalmente. Falta de dinheiro, falta de verba para poder executar o que precisa ser feito. O orçamento mesmo do município, que chegou a 600 milhões, ele não contempla o que a Aparecida merece. Que a Aparecida precisaria de um suporte de pelo menos R$1 bilhão para começar a ter um desenvolvimento pelo menos parecido com o de Goiânia. Assis, me elucida que você é um homem da política. Por exemplo, eu estou ali perto do anel viário. No anel viário, que ele corta a GO, não é isso? Exato. Aí ele vai, a Avenida São Paulo, que chama ali? Não, ali nós temos a Avenida Rio Verde, que dá, e o anel viário. No final do Rio Verde entra, né, no anel viário, e tem aquela rotatória. 040. Mas em vez de GO, segue reto. Ali, na Baixada, caiu o asfalto, né, algum tempo atrás. Correto. E eu percebi que aquela obra está fazendo aniversário, não foi concluída. E eu converso às vezes ali na proximidade do comércio, mas aquilo ali não resolve, aquilo ali é um absurdo. Qual é a dificuldade, por exemplo, num caso desse, que é uma via de acesso, é um anel viário, caiu a parte da pista, e você não vê manutenção, você não vê a coisa acontecendo? Exato. O anel viário é um caso atípico para as regiões metropolitanas. Inclusive tem um fórum estadual da região metropolitana. Que ali não pertence à Aparecida, pertence ao Estado. Exatamente, porque o anel viário, quando ele foi projetado, foi para que fizesse uma ligação de todas as vias desse acesso às cidades da região metropolitana. BR-173, GO e sairá lá no Rio Verde, não é isso? Não, aí nós temos ali Guapó, Nerópolis, toda a região metropolitana, a saída metropolitana seria abarcada por esse anel viário. Só que aí, diante dos problemas, essa obra está atrasada em 15 anos. Quer dizer, hoje a Aparecida de Goiânia já cresceu, já chegou, Hidrolândia já chegou no anel viário. Então, quer dizer, nós estamos já pensando em um outro tipo de anel viário, inclusive o projeto do DENIT é que faça um anel viário com um diâmetro de 200 quilômetros. Quer dizer, aquilo ali já é um anel interno da cidade, nas cidades. Quer dizer que ele vai passar em Goiânia, dentro de Aparecida que ele está hoje, um pedaço em Goiânia para o lado de Guapó, quer dizer, e o outro, eu acho que 60% dele não foi concluído. Não foi concluído e já precisa de um outro anel viário. Inclusive, aí que entra essa questão. O anel viário, quem construiu e que detém a manutenção é o governo federal. Agora, o que está acontecendo? O Ministério Público cobrou exatamente essa questão do Estado, do município e do governo federal. Houve uma reunião, houve um TAC, e que preparará esse anel para que passe para os municípios. Mas não há ainda esse procedimento jurídico que possa os municípios assumir o anel viário. Aí está o problema. Muito bem. No próximo bloco a gente vai voltar a falar um pouquinho de saúde, de educação. Eu sou Fábio Lemos, você está assistindo o programa Empreender. Converso hoje com o vereador Assis Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Olá, eu sou Fábio Lemos, você está assistindo o programa Empreender. Converso hoje com o professor Assis Brasil, que é professor, vereador, defendendo hoje a classe política de Aparecida, não é isso, professor? Com certeza. Professor, eu conversei no programa passado com a presidenta do Sinteg, a professora Ieda. Eu, como professor também, sou um guerreiro, brigo pela causa da educação. Que eu acredito que o nosso país, se vai haver alguma mudança significativa, vai ter que vir pela educação, pelo conhecimento. Mas, infelizmente, existe um descaso muito grande hoje da classe política. Você vai me ajudar a esclarecer o porquê dessa dificuldade. Um professor hoje ganha um salário tão medíocre, que ele mal consegue sustentar, e não consegue ter motivação, entusiasmo para fazer nada, nem para dar uma aula melhor, né? Hoje, você como vereador, existe algum projeto, alguma coisa para fazer, até por Aparecida, para melhorar a estrutura das escolas, até do salário, para a gente começar, a nossa classe política, professor, começar a brigar para os professores terem salários dignos? Eu até mesmo fico feliz de ser envolvido nesse processo de educação, porque como policial civil, eu tinha uma facilidade muito grande de fazer as investigações, de fazer as apreensões, as prisões necessárias. Num dado momento, eu percebi que eu poderia fazer muito mais do que aquilo que era só ir muito bem o meu trabalho.
Eu visualizei a possibilidade de fazer um trabalho preventivo dentro da polícia, que era trabalhar a escola sem drogas, e até mesmo dentro da comunidade. Aí eu comecei a dar aulas de iniciação esportiva dentro de uma comunidade muito humilde, muito pobre. Fez com que muitas pessoas que hoje, nós temos até mesmo hoje promotores que passaram pela escolinha de iniciação esportiva, nós temos professores e nós temos trabalhadores mesmo, pais de família, que poderiam ter tido um outro destino, inclusive por questões da prevenção. Aí nós visualizamos a questão do professor. Pesquisas indicam que o professor está entre os 15 ou de 15 mal remunerados. Com isso, os países envolvidos, principalmente os tigres asiáticos, eles tomaram decisões que o professor seria a melhor remuneração do país. No funcionalismo público, né? Que seja na iniciativa privada, no funcionário público. Se no Brasil nós conseguimos chegar aqui que o professor fique entre os 5 melhor remunerados, já estaríamos assim numa redenção, vamos dizer. A Aparecida de Goiânia não é diferente, não. Os investimentos feitos pelo município, eles estão totalmente incipientes. Se não fosse o suporte do governo federal, a Aparecida estaria bem pior do que está hoje. Houve um crescimento, vários administradores, em 3 gestões, eles aplicaram muito a educação de Aparecida. Mas percebo que tem que se avançar muito mais. Hoje, os CMEIs, que seriam as creches antigas, hoje a Aparecida, ela não alcança nem 30% daqueles alunos, ou das crianças que precisam de creches. Professor, eu estava conversando até semana passada com a professora Ieda, e ela comentou um fato interessante, que o ex-presidente da GETOP tinha uma verba destinada a construir, em média, 12 escolas. Terminou o mandato, não construiu nada, não deu notícia do dinheiro, sumiu, ninguém responde de nada. Esse tipo de descaso hoje, infelizmente, envolvendo esses meios, funcionalismo, político, o senhor vê algum